Um homem de 32 anos, prestes a se casar, vê seu mundo virar de cabeça para baixo quando sua noiva de 29 anos decide fazer uma viagem solo para a Europa semanas antes do casamento, alegando precisar de espaço para se encontrar. O que começa como uma decisão inesperada se transforma em uma sequência de eventos cada vez mais estranhos e intensos, incluindo bloqueios em redes sociais, traição e perseguições obsessivas. Minha esposa voou para a Europa para passar férias antes do casamento e me disse que precisávamos de uma pausa. Minha esposa viajou para a Europa de férias antes do casamento e me disse que precisávamos dar um tempo, então me bloqueou em todos os lugares. Cancelei o casamento e essa pessoa começou a me perseguir, até indo à casa da minha mãe. Isso aconteceu nos últimos meses e ainda estou processando tudo. Escrever isso é, em parte, terapêutico para mim. Também estou usando uma conta descartável por razões óbvias. Tenho 32 anos e estava noivo de Sarah, de 29, por cerca de 1 ano. Estávamos juntos há 3 anos antes disso e tudo parecia perfeito. Ela era engraçada, inteligente e compartilhávamos os mesmos valores, ou pelo menos eu achava isso. Olhando para trás, provavelmente houve sinais de alerta que ignorei, mas chegarei a isso depois. Nossa história começou em um casamento de destino de um amigo no México. Sarah era a colega de quarto da noiva na faculdade e eu era primo do noivo. Nós nos demos bem imediatamente, conectando-nos pelo nosso amor compartilhado por podcasts de crimes reais e nosso ódio mútuo por coentro. Sim, ambos somos amaldiçoados com o gene do sabor de sabão. O fim de semana acabou, mas nosso relacionamento estava apenas começando. As coisas evoluíram rapidamente depois disso. Em 6 meses, ela já havia se mudado para o meu apartamento. No nosso primeiro aniversário, já estávamos falando sobre casamento. O pedido aconteceu durante uma caminhada, a atividade favorita dela, e ela chorou de felicidade quando mostrei o anel vintage da minha avó. Era perfeito, ela era perfeita, a vida era perfeita. Nosso casamento estava marcado para o dia 12 de agosto, mas em junho Sarah lançou uma bomba. Ela queria fazer uma última viagem solo à Europa antes de se casar. O momento parecia estranho, tão próximo ao casamento, mas eu apoiei sua decisão. Ela disse que precisava se encontrar e ter uma última aventura como mulher solteira. Provavelmente foi um sinal de alerta, mas o amor nos deixa cegos, e eu estava usando óculos com lentes cor-de-rosa de prescrição industrial. Agora, olhando para trás, percebo que deveria ter notado como ela estava agindo de forma diferente nos meses anteriores à viagem. Ela tinha ficado obcecada por influenciadores de redes sociais que postavam sobre viver sua melhor vida e não se contentar com menos. Ela começou a fazer comentários sobre como algumas amigas dela eram corajosas por cancelar seus noivados para se encontrarem. Mas você sabe, a retrospectiva é sempre 20 e 20. Ela foi para a Europa no início de junho. Na primeira semana, tudo parecia normal. Ela enviava fotos de Paris, ligava regularmente e parecia animada com o casamento. Até me mandou uma foto dela na Torre Eiffel, vestindo uma camiseta com Futura Senhora, meu sobrenome, que suas madrinhas deram no nosso noivado, mas então as coisas começaram a ficar estranhas. Cerca de 10 dias após o início da viagem, as mensagens dela ficaram esporádicas. Quando ela mandava algo, eram mensagens criptográficas sobre realmente se descobrir e questionar tudo o que achava que sabia. Comecei a ficar preocupado, mas ela me assegurava que estava tudo bem. Ela postava stories no Instagram de bares e clubes, sempre com grupos de pessoas que eu não conhecia, mas não respondia minhas mensagens sobre isso. Então veio a mensagem. 2 semanas após o início da viagem de 6 semanas, ela me enviou um texto longo às 3 horas da manhã, provavelmente após algumas bebidas. Eu acho que precisamos de um tempo. Preciso descobrir quem eu sou sem você. Isso não é um rompimento. Eu só preciso de espaço para pensar. A pressão do casamento está me sufocando e não tenho certeza se estou pronta para abrir mão da minha liberdade. Não tente me contatar. Eu entrarei em contato quando estiver pronta. Antes que eu pudesse responder, ela me bloqueou em tudo. WhatsApp, Instagram, Facebook e até LinkedIn. Quem bloqueia alguém no LinkedIn? Tentei ligar para o número normal dela, mas ia direto para o correio de voz. Eu estava completamente no escuro, com o casamento há menos de 2 meses e sem ideia do que estava acontecendo com minha noiva. Procurei a melhor amiga dela, Jéssica, que me deu um papo furado sobre respeitar a jornada de autodescoberta da Sarah. Quando insisti mais,
Jessica admitiu que Sarah tinha conhecido algumas pessoas muito interessantes em Amsterdã e estava explorando novas possibilidades. Ela também deixou escapar que Sarah estava tendo dúvidas sobre o casamento há meses, mas tinha medo de me dizer porque todos estavam animados. Aqui é onde tomei a decisão que aparentemente me transformou no vilão da história dela. Cancelei o casamento. Tudo. Liguei para o local, um hotel histórico lindo que reservamos com 18 meses de antecedência, os fornecedores, os floristas e a banda. Perdemos os depósitos, que somavam cerca de $15 mil, mas a maioria dos fornecedores foi compreensiva. Enviei um e-mail em massa para os 175 convidados, explicando que o casamento havia sido cancelado, pedindo desculpas pelo transtorno e solicitando privacidade. Ofereci ajuda para cobrir custos não reembolsáveis, especialmente de parentes idosos que economizaram por meses para participar. Achei que isso seria o fim. Como estava errado. Sarah voltou da Europa 3 semanas antes do previsto. Ela tinha maximizado 3 cartões de crédito e o cara interessante holandês com quem estava dormindo era casado e tinha filhos. A esposa dele a encontrou em um hotel em Amsterdã e Sarah precisou trocar de hotel no meio da noite. Ela percebeu que sua aventura romântica não era o que imaginava. A primeira vez que soube do retorno dela foi às 2 horas da manhã, quando ela apareceu no meu apartamento, chorando, exigindo saber por que eu cancelei o nosso dia especial. Quando não a deixei entrar, ela ficou 4 horas do lado de fora, alternando entre chorar e gritar. Isso foi só o começo. Ela passou a me perseguir no trabalho, nas redes sociais e até na casa da minha mãe. E ainda assim, ela se diz vítima disso tudo, variando de "eu te odeio, você arruinou minha vida" a "ainda estou usando meu anel de noivado, por favor me ligue", até "encontrei um local incrível para casamento na Toscana, podemos recomeçar lá". Ela até criou um perfil falso no LinkedIn, fingindo ser recrutadora para tentar marcar uma entrevista de emprego comigo. Ela enviava cartas para o meu escritório, páginas e mais páginas alternando acusações e desculpas, incluía fotos nossas, ingressos de shows que assistimos e até recibos de restaurantes onde tivemos encontros memoráveis. Minha assistente começou a filtrar minha correspondência e a guardar tudo em um arquivo para fins legais. A gota d'água foi quando ela apareceu na casa da minha mãe às 7 horas de um domingo. Minha mãe, abençoada, abriu a porta achando que era eu. Costumo levar café da manhã para ela aos domingos. Sarah entrou em casa aos prantos, implorando para minha mãe me convencer a reatar. Ela tinha preparado uma apresentação no iPad sobre por que a história de amor de meu nome e Sarah merece uma segunda chance, completa com transições animadas e música de fundo. Minha mãe, que normalmente é a pessoa mais doce do mundo, foi puro instinto materno e disse a Sarah que, se ela aparecesse novamente, chamaria a polícia. A resposta de Sarah? Ela riu e disse: "Você não pode me impedir de ver minha futura sogra". Em seguida, começou a mostrar fotos da viagem à Europa para provar que nada realmente aconteceu com o cara holandês, porque eles só se beijaram algumas vezes. Narrador: "Eles fizeram mais do que se beijar. Foi quando solicitei uma ordem de restrição. A audiência foi na semana passada. Sarah apareceu com um advogado e tentou se passar por vítima. Ela alegou que eu a tinha abandonado emocionalmente durante seu período de crescimento pessoal e que cancelar o casamento sem discussão apropriada foi uma forma de abuso. Apresentou um dossiê de 100 páginas como provas, incluindo prints de todas as mensagens não respondidas que ela enviou de seus números novos, fotos dela chorando na frente do meu apartamento. Sim, ela tirou selfies durante o surto, uma carta de seu terapeuta, que ela começou a ver 2 dias antes da audiência, sobre seu sofrimento emocional, uma linha do tempo detalhada do nosso relacionamento com flags coloridas, indicando os momentos em que demonstrei comportamento controlador. Aparentemente, pedir que ela me avisasse quando chegasse com segurança à Europa foi excessivo, e extratos do cartão de crédito mostrando compras relacionadas ao casamento como prova de seu comprometimento com a relação. O juiz não comprou a história, especialmente quando apresentei minhas próprias evidências, imagens das câmeras de segurança do meu prédio mostrando várias tentativas dela de entrar sem autorização, boletins de ocorrência do meu trabalho, prints das mensagens ameaçadoras enviadas de várias contas falsas, depoimentos dos meus vizinhos sobre os gritos dela durante a madrugada e um e-mail perturbador que ela enviou à minha irmã, dizendo que talvez estivesse grávida do meu filho. Ela não estava, não tínhamos intimidade há meses antes da viagem. A ordem de restrição foi concedida e agora Sarah é legalmente obrigada a manter uma distância de pelo menos 150 metros de mim, da minha casa, do meu trabalho e das casas dos meus familiares. Você pensaria que isso seria o fim, certo? Errado. Ontem recebi um e-mail da mãe dela me chamando de monstro sem coração, dizendo que arruinei a vida e os sonhos da filha. Aparentemente, Sarah já havia comprado seu vestido de noiva, novidade pra mim. Ela tinha dito que esperaria até voltar da Europa, e agora passa
passo os dias usando-o pela casa, olhando nossas fotos antigas e planejando nosso casamento de reencontro, palavras da mãe dela. O e-mail ainda incluía um vídeo de 15 minutos de Sarah no vestido de noiva, andando pelo quintal ao som da música que seria nossa primeira dança, enquanto a mãe narrava todas as formas como eu parti o coração do bebê dela. Eles até montaram algumas fotos do nosso noivado em cavaletes pelo quintal. Tudo parecia uma cena de um thriller psicológico. Sinto que escapei de um míssil nuclear, não apenas de uma bala. Toda a experiência foi surreal, como viver em um filme ruim do Lifetime. O pior, alguns dos nossos amigos em comum realmente estão do lado dela, dizendo que eu deveria ter esperado ela processar seus sentimentos em vez de cancelar o casamento. Eles continuam me mandando artigos sobre como apoiar sua parceira durante uma crise e por que o medo de compromisso é normal. Um amigo até sugeriu que eu estava sendo culturalmente insensível porque europeus têm uma visão diferente sobre fidelidade. Tenho quase certeza de que a infidelidade ainda é mal vista em Amsterdã, mas ok, estou louco ou cancelar o casamento foi a única resposta sensata ao bloqueio da minha noiva em todas as redes enquanto ficava com um cara em Amsterdã. Edite caramba, isso viralizou. Obrigado por todo o apoio e pelos prêmios. Para responder algumas perguntas comuns, sim, tenho documentação de tudo para a ordem de restrição. Não planejo aceitá-la de volta, nunca. O anel era da minha avó e sim, consegui recuperá-lo por meio da irmã dela, que tem sido bem solidária. Estou em terapia agora e tem ajudado muito. Não assisti ao vídeo completo dela de vestido de noiva no quintal. Minha terapeuta aconselhou contra. Ed 2. Sobre as questões financeiras, ainda bem que não havíamos juntado nossas finanças. Os depósitos que perdemos estavam majoritariamente no nome dela. A aventura europeia foi inteiramente paga por ela, ou melhor, pelos cartões de crédito dela. Não estou buscando ação legal pelos depósitos perdidos porque só quero fechar esse capítulo da minha vida. Sim, ajudei alguns parentes com custos de viagem não reembolsáveis. Os pais dela exigiram que eu reembolsasse o vestido de noiva. Recusei. Edit 3. A mãe de Sarah acabou de ligar para minha mãe chorando, dizendo que estou humilhando a família deles na internet. Eu não sabia que ela conhecia o Reddit, mas aparentemente alguém no círculo deles encontrou este post e compartilhou. Não vou apagar. A verdade não é humilhante, as ações da filha dela são. Edit 4. Muita gente está pedindo a apresentação em PowerPoint. Não vou compartilhar. Apesar de tudo, não quero expô-la a esse nível de ridicularização na internet. Meu advogado também recomendou que eu não compartilhasse mais detalhes publicamente. Edit 5. Para as pessoas me mandando mensagens com histórias parecidas, obrigado. Saber que não estou sozinho ajuda muito. Para as pessoas me enviando mensagens dizendo que estão no Time Sarah, por favor, parem. Ela fez as escolhas dela.